A paz de Yahshua, louvado seja o nome do Pai, o Criador do céu e da terra, e ao dos exércitos. O inimigo entra na sua casa por 3 diferentes portas. Segundo a verdade, a maioria dos filhos da luz percebem tarde demais. Por isso, é muito importante você levar a sério a verdade, procurando abrir os olhos de muitos da fé. E o mais comum de todas e mais perigosa, primeira porta, aquilo que você assiste e ouve, influenciadores, filmes, músicas, conteúdos que normalizam o pecado. Cada vez que você consome isso, você autoriza o inimigo a plantar semente no seu lar. Está escrito: não porei coisa má diante dos meus olhos. Segunda porta, as palavras que saem da sua boca, a murmuração, fofoca, maldição, tudo isso dá legalidade ao inimigo para agir na sua vida. Suas palavras são como chaves, elas podem trancar ou destrancar portas espirituais. Está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua. Terceira porta, desordem e negligência no cuidado com a casa, poeira acumulada, bagunça constante, coisas quebradas. O ambiente físico reflete o ambiente espiritual, e o caos físico é um convite para o caos espiritual. Está escrito: tu, porém, seja feito com decência e ordem. Irmãos, precisamos entender que a obra do Pai, o culto que nós damos para Ele, precisa ser com ordem e decência. E partindo de nós mesmos, temos que estar com a nossa vida consagrada, como a palavra diz, corpo, alma e espírito, em sacrifício vivo ao Pai, para entender a sua vontade, pois Ele tem preparado o alimento para nós comermos, e nós só vamos comer do alimento que Ele tem preparado se nós estivermos na presença dEle, segundo o Espírito dEle. Nós temos que lembrar que aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então, precisamos viver e andar em Espírito para não cumprir a vontade da carne. A palavra diz que toda inclinação para a carne gera a morte, mas toda inclinação para o Espírito Santo vai gerar em nós a vida eterna, porque é o Espírito que nos guia no caminho estreito, que é o caminho da retidão, o caminho da justiça, o caminho do amor, o caminho do perdão, o caminho da misericórdia. Temos que lembrar que aquele que é misericordioso com o seu próximo, o Pai também terá misericórdia dele. Aquele que perdoar o seu próximo, liberar perdão para o seu próximo, o Pai também o perdoará. Aquele que ama o seu próximo, o Pai também o amará. A hora é agora. Precisamos plantar para colher. Infelizmente estamos vendo aí pessoas querendo colher sem plantar. Isso não existe. Tem que plantar primeiro para depois colher. Mas tem pessoas que não querem trabalhar. Mas a palavra do Pai é clara ao dizer: vai ter o preguiçoso com a formiga. Ó, irmão, tem que trabalhar. Aquele que não trabalha não coma. Precisamos trabalhar.
pois a ordem é essa. O Pai tem nos chamado para nós sermos testemunha dele. Isto é um trabalho. Mas, infelizmente, o homem não quer trabalhar para o Pai e nem também trabalhar para o seu sustento. Quando a palavra diz, do teu suor comerás. E tem pessoas aí que só quer ficar na mordomia, quer fazer nada, quer ficar debaixo de uma árvore, tomando limonada. Cuidado, meu irmão. Tem que se esforçar. A palavra diz, esforce e tem de bom ânimo. E o Pai te ajudará. A hora é agora, o momento é chegado. Deixemos todo o pecado de lado. Para vivermos a presença do Espírito Santo, que em nós quer se manifestar para nos usar como instrumento para alcançar a outros pela verdade. O que salva o homem é a verdade, não é o dinheiro, não. A palavra é clara quando diz, o teu dinheiro vai ser para a tua perdição. É claro, se o homem não tem juízo, vai ser a perdição dele, o dinheiro. A palavra diz que nós temos que vigiar, porque muitos têm entrado em caminhos pecaminosos e quando percebem que escolheram errado, não tem como voltar. Estão dominados pelo inimigo. O inimigo vem com voz para nos enganar. Ele dá sugestão para nós pecar. Mas a palavra nos ensina que temos que repreendê-lo na mente. Porque o inimigo, quando entra no homem, ele entra pela mente, para depois atingir o seu coração. Então é preciso nós blindarmos a nossa mente e o nosso coração para resistir os ataques do Satanás. A palavra é clara quando diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você não tem que seguir a homem, pois a própria palavra diz que o homem é mentiroso. Nós temos que seguir o Salvador, que é a verdade, que se apresentou a nós. E está escrito, aquele que crê no Salvador tem a vida eterna, aquele que crê na verdade tem a vida eterna. Por isso, se temos algum conhecimento, temos que agradecer também ao Salvador que trouxe o conhecimento do Pai. E esse conhecimento, quando é praticado, produz libertação para a nossa vida de pecado. Porque se o homem ama o pecado, porque está dominado, então ele precisa ser liberto do domínio do pecado. A hora é agora, o momento é chegado, temos que estar vigilantes, porque o inimigo está buscando uma brecha para atacar o homem, para fazer a cabeça do homem. E o homem que não tem juízo, ele vai na onda do Satanás. E depois, vai lamentar
porque deu ouvido Satanás. A palavra nos chama a atenção para nós ouvirmos uma única voz, é a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo glorifica o Pai, glorifica o Filho, e ele quer glorificar a igreja, mas a igreja precisa dar lugar ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha movê-la, com grande poder na terra, para alcançar outros para o reino do Pai. A hora e agora o momento é chegar, afastemos do pecado, porque uma vez que o homem peca, gera a morte significa o quê? Ele se distancia da presença do Pai. Adão pecou, ele se escondeu. Eva pecou, ele se escondeu. E o Pai chamou Adão, chamou Eva e disse: onde tu estás, Adão? E Adão disse: a mulher que tu me deste me fez pecar. E a Eva, para não ficar por baixo, diz: a serpente me enganou. Mas na verdade ela deu lugar, deu ouvido à serpente. Nós temos que dar ouvido à voz da serpente, que é o diabo. Não, nós temos que dar ouvido à voz do Espírito Santo. Está escrito: ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Ouça. Você não tem ouvido? Então ouça. Coloque em prática, para que tua alma se dê bem. A hora é agora, o momento é chegado. O homem tem se rebelado contra a santidade do Pai e está pagando um alto preço. Por quê? Porque na cabeça do homem o pecado é bom, mas a palavra diz: a alma que pecar, essa morrerá. Então você precisa, ô cidadão, ter juízo antes que seja tarde demais. Porque o próprio Salvador, ele quando curava alguém, ele dizia: vai e não peques mais, para que não suceda coisa pior. Ele quis dizer isso. Porque a fúria do adversário é tão grande, né? Que quando ele volta com mais, né? Ódio contra aquela pessoa que foi alcançada pelo Salvador. Mas não vigiou. O inimigo, como uma cobra, deu bote. Então, cuidado, você que está de pé aí, cuida-te. Não siga homens, siga o Salvador, porque só Ele tem palavra de vida eterna. Temos que amar a verdade. Está escrito, um grupo já se foi. Palavra do Salvador. E vocês querem ir também? Porque o Salvador não quer ninguém com ele, né? Obrigado. Não. Aquele que estiver com o Salvador vai estar por amor. Não por obrigação. Não por violência. Não. A palavra de não é por força nem violência, mas é pelo poder do Espírito Santo que o homem segue o Salvador para a glória do Pai. A hora é agora, o momento é chegado. Acorda, tu que dormes. Cuidado com o dinheiro. Ele é uma bênção quando nós utilizamos ele para fazer o bem.
Portanto, a palavra diz: quem não tem sabedoria, peça ao Pai, pois Ele dará gratuitamente a sabedoria que o homem está pedindo. A hora é agora, o momento é chegar. A palavra fala: quantos têm levado o seu próximo a pecar, tem feito seu próximo tropeçar em pedras. A hora é agora, o momento é chegado. Ainda aquele que for uma pedra no caminho do próximo, vai pagar caro. A palavra diz que aquele que bota a mão no arado não pode olhar para trás, e se olhar, o Pai não tem prazer na alma dele, ou seja, vai estar fora. Lembrar que a salvação não é pelas obras, a salvação é pela fé. Entendamos isto de uma vez por todas. Se fazemos o bem, é porque somos salvos. Lembramos que a fé sem obras, ela é morta. Entreguemos totalmente nossa vida ao Pai. E esperemos nele até que ele passe a sua vontade. Porque o que importa é nós obedecermos ao Pai e não a homens, amantes de si mesmo, cães gulosos, religiosos, que estão passando modernismo, dizendo que a igreja tem que ser social para receber o povo. Não! A igreja é espiritual, comprada com sangue do Cordeiro. E o verdadeiro evangelho que a igreja precisa é de arrependimento e santidade ao Pai. A hora é agora, o momento de chegar. Irmão, amigo, simpatizante, inscreva no canal, ajude o canal. Se esforce, tenha bom ânimo. Você, irmão, amigo, simpatizante, ajude o canal aí. Dá o teu joinha. Compartilhe com todos. Pois esse canal é para preparar o povo. E aquele que crê, ele será salvo. Tá bom? Então pratique a verdade para que você seja salvo, porque nós somos salvos pela verdade, e não pelas obras. Não, nós somos salvos pela verdade. Então, faça a vontade do Pai, escolha o melhor. Viva a melhor parte que Maria escolheu naquele contexto que Marta ficou agarrada aos afazeres de sua casa. Tem pessoas que estão presas a este mundo e precisam desapegar deste mundo para poder morar na glória. Oh, glória!